Olá, amigos do nosso Lar Francisco de Assis. Meu nome é Felipe e esse é mais um episódio do Estudo do Evangelho Online. Convido a você que está acompanhando essa série a se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber a notificação sempre que for publicado um novo vídeo. Estamos no capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Antes de iniciar, vamos pedir a Jesus que nos ilumine e que permita que sejamos amparados pelos bons espíritos nessa leitura, nos intuindo e facilitando a compreensão dos ensinamentos aqui discutidos. Que Deus nos abençoe a todos. Hoje nós vamos tratar de dois temas. O primeiro tema está contido nos itens 14 a 17 desse capítulo 5 e tem como título o suicídio e a loucura. A gente precisa começar fazendo um comentário, uma observação sobre esse termo loucura, né? A gente precisa compreender que esse livro já tem quase 160 anos que foi editado pela primeira vez e que hoje em dia esse termo já entrou em desuso, né? Hoje ele é considerado, inclusive, na medicina, na psicologia e psiquiatria, um termo pejorativo, né? Hoje em dia se fala em distúrbios da mente, né? Em outras patologias, e esse termo não é mais utilizado. Mas no texto ele aparece em diversos pontos, né? E a gente precisa ter essa compreensão que a gente está fazendo a análise de um texto histórico, né? Que tinha uma conotação diferente naquela época, né? Hoje a gente pode analisar essa questão do que ele chama da loucura pelos distúrbios da mente, né? As perturbações que a gente hoje está submetido, né? Então, com esse entendimento, a gente consegue, sim, dar uma melhor compreensão à proposição desse trecho, né, do livro, né? E ele começa dizendo que a calma e a resignação, resultado da maneira como a gente pode considerar a nossa vida aqui na Terra, na confiança do futuro, a serenidade que a gente adquire ao absorver essa percepção da nossa existência espiritual, é o melhor preservativo contra estas perturbações mentais, né? E aí a gente pode estar falando aqui de depressão, de ansiedade, de outras questões relacionadas, né? Muitas vezes essas preocupações nos levam a se perturbar, né? As preocupações com as nossas questões cotidianas, com as nossas questões materiais dessa existência na Terra, né? A mesma coisa ocorre com o suicídio, né? Aquele que está certo de que só é infeliz por um dia e que melhores dias vão vir, ele com mais paciência consegue suportar essas provações, né? A gente só se desespera quando a gente não vê uma perspectiva de melhora na nossa vida. E com essa percepção do que o Espiritismo nos dá, dessa visão de mais longo prazo, dessa existência nossa além dessa experiência aqui na carne, isso nos alivia, nos dá paciência para enfrentar esses desafios e nos fortalece nesse processo. A pessoa que nada espera do futuro acha até muito lógico que se é para só sofrer aqui, é melhor, pelo suicídio, abreviar esse sofrimento. Mas essa ideia típica dos ditos materialistas, daqueles que se apegam a essa realidade terrena apenas, vem da incredulidade, vem da dúvida sobre o futuro, como eu falei, das ideias materialistas, né? Resumindo, tudo isso são coisas que nos incitam o pensamento a essas ideias suicidas, né?
O materialista considera que nada tem a esperar depois da morte. Se nada tem a esperar depois da morte e acha que está sofrendo muito, para ele seria natural abreviar esse sofrimento com o suicídio. Só que o Espiritismo nos mostra uma realidade diferente dessa, né? Uma realidade diferente de encarar a vida, a nossa realidade como seres espirituais, vivendo uma experiência material. Né? Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais que estamos passando por uma experiência aqui na Terra, vivendo essa realidade material. Né? Sabemos que a nossa realidade, a nossa existência, se prolonga indefinidamente além do túmulo. A morte do corpo físico não significa o fim da vida. E isso nos dá naturalmente uma forma de nos afastar dessas ideias do suicídio, da loucura, da perturbação. O Espiritismo ainda nos dá uma outra ferramenta muito forte nesse aspecto e talvez muito decisivo. Ele nos permite contactar os próprios suicidas através das suas mensagens, através das suas manifestações. Eles nos informam a situação desgraçada em que eles se encontraram após a morte, né? Então, o espírita tem assim vários motivos e várias ferramentas, né, para se contrapor à ideia do suicídio. A certeza da vida futura, sabendo que será tão mais feliz quanto mais resignado ele seja aqui na Terra, da forma como ele enfrente as suas dificuldades aqui na Terra. E a certeza de que, abreviando esses dias, a gente chega num resultado exatamente oposto ao que a gente esperaria, ou ao que o materialista esperaria com isso, né? Ele tenta se libertar de um mal, caindo num mal muito pior, depois da morte do corpo físico, né? Complementando esse tema anterior, o segundo tema que a gente traz hoje é o que está no item 18. É uma mensagem do espírito Lacordaire em 1863, com o título de O Bem e o Mal Sofrer. Ele nos diz que quando o Cristo fala que bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele não se referia de modo geral a todo mundo que sofre. Até porque aqui na Terra a gente está numa situação evolutiva, num patamar evolutivo, e que todos nós passamos por sofrimento. Nós precisamos dessas experiências para aprender e para evoluir. Mas ele nos diz, talvez, que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus, que é o que seria esse bem sofrer. A recompensa será tão maior quanto mais penosa for a aflição. Mas cumpre a gente merecer essa recompensa e para isso a gente precisa lutar contra essas adversidades, né? Resignação não significa simplesmente aceitar a situação e se tornar inativo. Não. Resignar-se é aceitar o porquê estamos passando por isso, mas sim lutar para transformar essa realidade. Essa é a diferença que nos é solicitada, que nos é convidado a que nós exerçamos, né? O texto dá o exemplo do militar, né? O militar que não é mandado para as linhas de fogo, para as batalhas, ele fica descontente, porque não vai ser repousando no quartel que ele vai ter ascensão na sua carreira, né? Na sua carreira profissional como militar. Ele precisa desenvolver-se através dos exercícios, da prática, né? Da batalha que ele exerce. Isso a gente está falando, mais uma vez, de um texto de 160 anos atrás, em que você tinha essa realidade dessas lutas, dessas batalhas de forma muito mais
frequente, né? Então, que a gente devesse nos alegrar quando Deus nos coloca para luta, para lutar, né? E encarar isso de forma propositiva, de forma positiva, no sentido de buscar a transformação desse sofrimento e não aceitar o sofrimento de forma passiva, né? Então, fazendo o fechamento dessa nossa conversa de hoje, o bem-aventurados os aflitos, então a gente pode traduzir como bem-aventurados os que têm a oportunidade e a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, né? Porque aí sim eles serão recompensados, né? Depois do trabalho vai vir o repouso, vai vir a recompensa, mas para isso a gente precisa sim lutar, enfrentar os desafios que nos são propostos e vencê-los de forma ativa, de forma a não nos acomodarmos, né? Não entender essa resignação e a aceitação do sofrimento como algo que nos coloca na inatividade. Isso não é o desejado. O desejado é que a gente se fortaleça com essas ideias trazidas pelo Espiritismo para nos tornarmos mais fortes diante dessas adversidades. É isso que a gente tinha para conversar hoje. Deixo aqui com vocês meu abraço e até a próxima.